Olá, esse aqui é o Entre Papos e Beijos. Eu sou a Aline Eu sou o Fred. e hoje, mais uma vez, ao ar livre, mostrando um pouquinho de Toronto. E hoje nós vamos falar de um tema complexo, complicado, que a família vem junto. Quando a família interfere na relação. Será que interfere? Não interfere? É positivo ou não? Vamos ver. Hoje vai ser um episódio caminhando, né? Reflexões do caminhar. Caminhando junto com vocês e mostrando um pouquinho da cidade. E vamos falar então sobre família, né? Família, aquele querido polvo de cujos tentáculos nunca escapamos, nem no fundo de nossos corações jamais desejamos. Não tem como escapar. Nem queremos escapar. Família vem no pacote. Não tem como. Não. Né? Por mais que você pense, não, mas eu não me envolvo com a família está afastada, não. Não adianta, sempre vem no pacote. E assim, quando a gente fala de casais, né? Está entrando embaixo do viaduto agora, gente. Com muitos grafites, né? Aqui, para vocês verem. Quadras de basquete, ali skate. tem pistas de skates. Bom, um dos primeiros temas que vem na cabeça quando a gente fala de casais, né? É os sogros, né? Acho que a primeira coisa que, né? Como foram seus sogros? A verdade é essa. Os meus, como é que foram os meus sogros? Eu não tive muitos sogros, né? Nem muito tempo de convivência com eles. O que eu lamento. Eu sempre quis ter um bom relacionamento com os sogros. Eu tinha essa expectativa. Só que aí o Fred, eu conheci o pai dele. Amei. Amava seu pai, né? Foi demais. Foram incríveis. Foi pouco tempo. Poucos meses, né? Porque infelizmente ele faleceu. 8 meses. Foram 8 meses de convívio. Mas é distante, né? Mas era ótimo. Mas passou um Natal com ele. E assim, é muito querido. Pena que foi pouco tempo. Como a sua mãe faleceu quando você ainda era criança, eu não a conheci. Mas eu sempre considerei a sua avó, uma sogra, e o seu avô, né? Que ficaram vivos até por muito tempo. Como se fossem os sogros, essa substituição, porque não deixa de ser, né? Sem dúvida. O avô e a avó também são substitutos dos pais, são os pais, mas né? Sem dúvida eles exerceram esse papel de sogro, sem dúvida. Eu acho que eles incorporaram esse papel, sim. Então eu senti que no início a sua avó tinha um certo ciúminho de mim, faz parte, mas eu tive um relacionamento muito bom com eles. E você? Como é que foi se relacionar com os seus sogros? Bom, meus sogros foram muito importantes também na minha vida, né? Desde o começo, até porque eu usei os meus sogros para te conquistar, né? Quando no segundo dia que a gente se conheceu, eu falei bravo para você que eu senti que eu estava te perdendo, que eu iria lá na sua casa para entregar uma caixa de bombons de cereja da Copenhague. Eu inventei umas desculpas porque eu achei que não ia dar certo. Eu tava querendo dispensar ele, sabe? Um CD um CD da Marisa Monte pro seu pai. Você comprou presentes. E aí... Queria escrever carta para os meus pais. Eu achei aquilo ali, meu Deus do céu. O negócio vai ser mais complicado do que eu pensei. Ao mesmo tempo você sentiu que eu era família, né? Então, ao mesmo tempo que eu fiquei assim, um pouco insegura, um pouco, né? Foi bom também porque você mostrou que é um cara de família. E que para mim é muito importante. Meu relacionamento com meus sogros foi bom. A gente teve boas histórias juntos. A gente viajou junto, eles passaram tempos lá em casa que... Era bom até o momento que exagerava um pouco, que eu estourava e eu ficava puto e eles saíam embora no dia seguinte. Gente, meus pais, quando a gente morava... Meus pais eram do Rio, né? Eram do Rio, e a gente foi morar em Minas. E meus pais ficavam 3 meses na nossa casa, assim, sem prazo de ir embora. E aí, mas por que meus pais não iam embora? Porque eles gostavam de dar palpite em tudo. Eles não gostavam de ir embora porque eles queriam ficar ali perto, né? Eles queriam acompanhar a nossa vida, queriam ver os netos crescendo. Gostavam mesmo. Gostavam da nossa, de estar perto, né? O erro deles era por gostar demais, às vezes.
né? Não tinha limite, gente. Eles iam embora, eu tinha que mandar embora, que é horrível. Né? E é curioso porque eles mesmos, os sogros deles, nunca ficaram mais de 2 semanas. Os meus avós, meus avós nunca ficaram mais de 2 semanas visitando a gente. A gente sempre morava em São Paulo, sabe? A gente morava afastado do Rio. E quando eles iam visitar a gente, nunca ficaram mais de 2 semanas. E meus avós, eu acho que nunca ficaram mais de um fim de semana em casa. Né? Às vezes, eu lembro disso, você falar que queria que eles ficassem mais tempo, né? Sim. Mas eles não ficavam. Muito rápido. Eu lembro disso. Não gosta de incomodar, né? De atrapalhar. E tinha um pouco de ciúme também, né? Tanto da minha avó quanto dos seus pais, né? E aí lida ao próximo assunto, né? Que é pais ciumentos e palpiteiros, né? E como dar limites para eles ali? Meus pais era difícil, né? Dar limite para eles, assim, falar, porque eles eram realmente palpiteiros. Chegava ao ponto, assim, de a gente pedir, falar, para, não dá, não sei o quê, aí eles ficavam chateados. O limite foi quando a sua mãe trocou todos os móveis da casa e eu estourei. Isso foi uma das ocasiões. Não sei o quê, uma das ocasiões, né? Mas, ou seja, não é só uma sugestão que a gente dá, é uma coisa que realmente aconteceu. Né? E aí, assim, como é que acontece? Porque nem todo mundo, né? Todo mundo tem sogros e alguns sogros e sogras aí que são realmente muito palpiteiros de como você deve agir com o filho, com a filha e tal, né? Então, entender que se você é sogro e sogra, entender que a sua vida é a sua vida, mas a vida dos seus filhos, a partir do momento que você já criou, confia na sua criação e solta. Né? Eles têm que ter a chance de errar. Né? E a gente tem que saber o nosso lugar. Então, meus pais, eles até se seguravam, mas às vezes eles avançavam um pouco a linha, né? E palpitavam um pouco além da conta em como nós dois devíamos nos relacionar. Não. Acho que como dar limites, né? Na verdade, eu não vou dar aí uma receita de bolo. Não tem receita de bolo. Olha, mas tem uma dica interessante que eu acho assim. Não tem receita de bolo, mas acho que é uma dica. Que é entender que os pais têm amor por vocês, né? E querem a sua felicidade. Ponto. Então, quando eles derem o palpite, você sorri. Aceita o palpite, mas segue se você quiser. Não retruca. Não chega lá e fala, não, tá errado, não vou fazer isso. Não retruca, porque o que eles querem dar é amor. Eles querem dar carinho, eles querem dar... Essa é a vida perfeita, né? Mas eu já vi você retrucar várias vezes. Sempre retruquei. Sempre. Ninguém aguenta, não. Sangue de barata não dá, não, cara. É foda. A receita de bolo é a seguinte. A receita é essa. Se você vai seguir ou não... A dica tá dada, entendeu? Dica eu dei. Aí o resto é contigo aí. É complicado. Mas, ó, uma coisa é certa. O amor resolve tudo. No final, né? Se você sempre coloca o amor ali, aquela coisa de entender a importância da família e for vice-versa, né? Não pode haver quebra do respeito, né? E se tiver a quebra do respeito, tem que ser extremamente conversado, né? De um lado e do outro. Detalhadamente conversado e resolvido, outro, né? Isso aí. E lembrar também que vocês se escolheram. Lógico que pai, mãe, você tem que ter o respeito também, né? Pai, mãe, sogro, sogra, são mais velhos, são pais, enfim. Mas entender que vocês também se escolheram. Então, no fim da vida, quem é que vai estar do seu lado? Né? Por mais que a gente ame pai e mãe, infelizmente. E aí, eu acho que isso leva para o próximo tema, que é, vamos além de pai e mãe, né? Pais, irmãos, tios, cunhados, né? Primos, sobrinhos, os agregados. Né? Qual que é o papel de cada um na relação do casal? Meus cunhados do lado do Fred, né? Os que vieram do lado dele, eu sempre considerei com muito carinho, quase como irmãos, né? São meus outros irmãos. Tenho muito amor e carinho por eles, pelos meus sobrinhos, né? Queria estar mais presente, não dá pela distância, mas eu acho que assim, quando eu falo da família, eu sou tão família que eu queria agregar mais, né? Então, eu sempre pensei a família para agregar. No início houve o ciúminho também, né? Rolou um ciúminho. Mas... Só no comecinho. Mas foi resolvido também.
tá? São 23 anos. Amadurecido, e hoje em dia a gente se ama muito, se declara, né? Se cuida. Então isso é muito legal. Também tem que falar dos meus cunhados, dos seus irmãos. É porque eu tenho 2 irmãos. Eu também gosto muito deles. Cunhadas são casadas, né? Muito amor, muito relacionamento, né? A gente está sempre criando novas histórias, porque a gente costuma viajar com seus irmãos, né? A gente viaja bastante com eles, está sempre viajando com eles, né? Então a gente tem sempre histórias muito boas, muitas risadas, muito raro algum debate, assim, muito raro mesmo. As minhas cunhadas, eu tenho uma relação bacana, sabe? Eu tenho muito respeito, porque eu entendo que elas cuidam dos meus irmãos, né? E dos seus sobrinhos. E dos meus sobrinhos, com muito amor e carinho. Então, eu me preocupo com a saúde física e emocional delas, né? Porque eu quero que elas estejam bem. A gente sempre se conversa, né? E eu tenho muito respeito porque elas cuidam dos meus irmãos, gente. Se elas estão felizes, se meus irmãos fazem elas felizes, o relacionamento vai bem, e eu quero isso, eu quero que elas fiquem bem. Esse é um dos segredos, né? Inclusive, para um relacionamento, é o respeito por quem é casado com seus irmãos, né? O respeito, você entender isso, entender esse papel é importantíssimo para ter um bom relacionamento. Isso, confesso que foi amadurecido com o tempo, né? Já teve algumas briguinhas? Já teve, tá? Já teve, mas amadureci, entendo que cada um tem as suas diferenças. Foi quem meus irmãos escolheram e amam. E eu tenho que amar junto, gente. Se eles estão felizes, se meus irmãos estão felizes, se essas minhas cunhadas fazem eles felizes, gente, tem que amar junto. Qual que é a influência que cada parente tem, que você traz para o relacionamento? Valores, né? Por exemplo, valores que os seus pais ensinaram a vocês. Eu mesmo aprendi alguns valores, né? Que eles trouxeram, de organização, algumas coisas que eu simplesmente não peguei assim da vida, e aprendi contigo e com eles também. A coisa da organização, eles têm uma enorme influência na nossa família, né? O jeito que nossa casinha é super arrumadinha, isso tem a ver também dos seus irmãos. Então, meus irmãos são mais metódicos, organizados, né? Minhas cunhadas também, então as casas deles são mais organizadas. O que eu trouxe da sua família, de influência positiva, né? A influência tem que ser sempre positiva. De relacionamento com os amigos. Como vocês têm um carinho com as pessoas e com os amigos, essa empatia, muita empatia com as pessoas, e o relacionamento muito próximo com os amigos. Porque meus irmãos somos muito reservados. A gente não é muito extrovertido, a gente é reservado. E o Fred, a família dele é super extrovertida, então tá sempre... se expressa muito bem. Eu acho isso sensacional. E a gente sempre teve, meus pais sempre nos ensinaram que família é quem a gente escolhe. Então, a gente usou isso tanto para as pessoas de sangue, para a família de sangue, mas a gente também escolheu como tios, sabe? Às vezes tem na história da sua família aí também. Sabe aquelas pessoas muito queridas que às vezes você chama de tio? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Tio é só de sangue. Pra gente não, pra gente sempre tios são pessoas amadas, amigos queridos que entraram na nossa vida, e a gente chama de tio, e que eu considero mesmo como tios, primos, né? E aí, se você escolheu, então essa família também é aquela família que você escolhe, se você escolheu essa pessoa para estar do seu lado, entenda que também vai escolher a família dele ou dela, né? A família vai vir junto, tá? Então não adianta você gostar dessa pessoa e falar assim, mas eu detesto os pais dele. Ou acho que, as irmãs dela são insuportáveis. Você tem que entender que você está escolhendo a família também, tá? E não adianta você falar, não gosto da família, mas eu vou gostar dela. Não é assim. Você tem que abraçar a família também, entender, amadurecer, saber como você vai se relacionar com essa família positivamente, porque sempre vem junto. Como ser um bom sogro e sogra? Agora é outro papel, né? Quando você é o sogro e a sogra, como é que você deve se comportar? Então,
Primeiro, a gente tem assim, pouco tempo nisso, né? Tem no máximo 3 anos de sogro, assim, que a gente começou a ser sogro mais, assim. Mas aí eu fico imaginando como é que eu gostaria que fossem os meus sogros, né? Se colocar no papel, no seu papel. Como é que você teve bons sogros ou não? Eu sei que às vezes, assim, tem ciúmes do filho, muita gente tem ciúmes dos filhos, né? Ou então os filhos escolhem pessoas que não são assim, que você imaginava, ideais para eles e tal. Acontece, gente. E é totalmente normal, assim, né? Se você tem a sorte de ter sogros que amam o seu parceiro, né, a parceira. E aí vai um ponto importante. Um ponto importante, que você pode ter uma opinião, você tem que guardar para você, porque se você começa a transparecer demais isso para os seus filhos, o relacionamento pode dar uma complicadinha às vezes, se você fica criticando demais quem eles escolheram naquele momento. Não dá para criticar demais. O que a gente faz, me colocando nos papéis deles, né? E eu queria, quando eu escolhi os sogros, eu queria que fossem como segundos pais, entendeu? Que me desse orientação, me tratasse com carinho, né? Então, quando eu converso com os meus filhos, eu fico orientando de como se relacionar, né? Como escolher, que tipo de pessoa que pode ser bacana para ele ou não. E no final das contas, deixar eles partirem o coração também, porque a gente só aprende a escolher pessoas bacanas quando a gente se decepciona. A gente se conhece mais, assim, né? E faz parte, né? Partir o coração, sofrer um pouquinho, né? Levar um pé na bunda, levar um chifre, e assim a gente aprende a escolher o que a gente quer pra gente. E tá tudo bem aí ajudar a recuperar também. Vamos recuperar isso aí e escolher alguém melhor. Eu acho que a coisa da empatia também. Sempre é importante ter empatia. Você tem que sempre pensar junto com seu filho, né? Vai junto nessa missão aí, né? Ele está procurando amor, ele está navegando nos primeiros relacionamentos, né? Da vida dele ali e tal. E ele quer ser feliz, ele quer, né? Assim, achar o amor e tal. Navega junto com ele, né? Quando vierem, né? Os companheiros, namoradas, você quer agregar, né? Você quer que eles venham agregando e frequentem mais a sua família, né? E entender que se o seu filho escolheu, se a sua filha escolheu aquela pessoa, por alguma coisa, razão foi. Se você educou bem os seus filhos e está em paz, eu eduquei bem meus filhos, quem eles escolherem... Eles têm os modelos que somos nós, né? Que eles também estão procurando, muitas vezes estão procurando alguma coisa dentre esses valores, esses modelos que eles tiveram, né? Confia na sua criação, gente. Agora, um outro assunto, que é quando tem filhos de outros relacionamentos, aí mudando de assunto, né? Já não estamos falando de filhos agora, estamos falando de casais e enteados, né? Que recebem enteados vindos de outros relacionamentos do seu parceiro. Como lidar com essa situação? Com essa realidade? Não é a nossa realidade, a gente nunca viveu isso. Mas eu penso, assim, me colocando numa situação, quem vive isso pode aí dar opinião e falar, mas eu penso o seguinte, se a pessoa que eu escolhi veio com um pacote, e eu escolhi, eu tenho que escolher o pacote junto, né? Então eu tenho que amar, não amar como um filho, não necessariamente assim, porque não é assim que se constrói. Às vezes sim, você consegue construir uma relação de amor com os enteadas, né? Tenta fazer com que eles se sintam mais à vontade possível, né? Mais amados possível também dentro de casa, à vontade. Todo mundo tem vamos dizer, a mesma atmosfera de relacionamento, né? Seja filho, seja enteado, né? Tá todo mundo junto ali, é uma família só, né? Eu acho que tem que ter, antes de tudo, respeito. Respeito pela família que já foi construída. Respeito por essas crianças, né, que estão vindo junto com essa pessoa que você escolheu. Então você tem que respeitá-lo, que às vezes ele não vai gostar de você. Né? Ele não tem que ter o mesmo gosto do seu parceiro ou parceira. Porque a mãe ou o pai deles gostam de você, porque eles têm que gostar junto. Respeitar o momento de cada... Às vezes não gosta. Respeitar o momento de cada filho também, de cada enteado também, né? Que às vezes tem um momento ali, não está na hora ainda de aprofundar,
no relacionamento. Então, e se você tem filhos e está se relacionando com uma pessoa que também tem filhos ou não tem filhos, enfim, entender o momento dos seus filhos, mas explicar também para os filhos como respeitar as suas escolhas, respeitar quem você escolheu e respeitar as regras dos outros também, né? Para todo mundo viver legal em conjunto. Então, se, por exemplo, o outro vem com regras que você não tinha, de repente essas regras podem ser positivas para você e vice-versa, né? Todo mundo aprende com todo mundo. E quando o relacionamento acabou, tá? Mas você ainda se sente da família, entendeu? E aí assim, então assim, a pessoa terminou com você, a família quer te quer por perto, mas a família ainda te quer, porque, né? Quer que vocês voltem, sei lá, gosta tanto de você que não quer deixar você embora. E é interessante porque tem talvez os sogros querem você por perto, talvez uma cunhada te quer por perto, talvez algum primo, né? Como lida com os ex-parentes, que seja o nome? Cara, é foda, né? Eu falei, né? Porque eu tive um namorado que eu gostava mais da mãe dele do que dele. E eu fiquei mais tempo com ele, aturei por causa dela. Mas até que chega um ponto que não dá mais. Então, eu imagino o seguinte, que antes de tudo tem que respeitar quem é da sua família. Né? É isso, essa é a minha opinião. Minha opinião. Tem que respeitar quem é da sua família. Se a pessoa da sua família decidiu que aquela pessoa não é legal para ela, pô, respeita. Por mais que a pessoa seja bacana para a família, porque é divertido, porque, né, é uma pessoa legal e tal, não é bom para sua filha ou seu filho, ou não é bom para seu irmão ou sua irmã. Então não é uma pessoa tão bacana assim. Isso eu já vi acontecer, não só no meu relacionamento, mas de outros também. Eu acho importante sempre seguir a questão do... Se você tem um casal, é o casal que dita, na verdade. Vem tanta peça aqui. Com muito... a gente pode ir no cantinho. Atrás dessa pilastra. Eu já vi isso acontecer, né? Com outros casos de outros amigos também. E, assim, bastante... Que o casal dita também, né? No final das contas, quem que eles querem relacionar, e você tem que respeitar isso. Às vezes alguém do casal não se sente à vontade, assim, com algum relacionamento com pessoas do antigo relacionamento da pessoa, e você tem que respeitar mesmo. Afinal, o casal é o que você escolheu ali, né? É quem vai junto para enfrentar a vida. Se você é a pessoa que fica ali, né? Ali, de urubu, na família do ex, pô, entenda seu lugar, cara. Que, né? Acabou. Move on. Vamos fazer uma pausa rapidinho no vídeo para falar de onde nós estamos. Esse lugar aí é o Distillery District, que são esses prédios do século XIX que antigamente abrigava uma destilaria de uísque e alguns bordéis. Mas hoje foi revitalizado e abriga aí lojas, restaurantes, galeria de arte, teatro, e tem sempre vários eventos ao longo do ano, né? O Distillery District é onde abriga o Christmas Market. Então essas aí são as cenas do Christmas Market do ano passado. No último dia do Christmas Market, então não estava tão cheio, tinha essa árvore de Natal linda da Dior. Fica tudo enfeitadinho para o Natal, com muitas luzinhas, os restaurantes se enfeitam todos para o Natal, é super alegre, então você vê que tem esse clima todo de inverno, né, bem bacana. O Distillery se transforma todo na época do Natal, cheio de barraquinhas de comida, vendendo coisinhas natalinas, então é bem popular. O Distillery District fica perto da nossa casa, então tem vários eventos, não só o mais famoso é o Christmas Market, mas tem aí, ao longo do ano, tem peças de teatro, shows, tem cinema ao ar livre, então é um lugar que a gente frequenta bastante. Então vamos voltar agora para o nosso vídeo. E agora o tema Rediscutindo Reddit. O Fred trouxe um caso cabeludo. Bolinha, caso cabeludo. Para a gente palpitar. Para contextualizar, tenho 32 anos, saí da casa dos pais com 22 anos para morar sozinho em outra cidade, desde lá nunca mais voltei.
Logo casei, apesar de pouquíssimos conflitos, a convivência entre mim e minha esposa sempre foi bem harmoniosa. Temos pouquíssimas discordâncias na gestão da casa e sempre resolvemos tudo na base do diálogo. Tudo começou a desandar em 2020, com o nascimento do nosso filho. Moramos em outro estado e temos pouquíssimo suporte por aqui. Aí, no caso que a gente mora em outro país também, né, a gente sempre fala disso. Com isso, a pessoa que se dispôs a nos dar o suporte maior foi o pai da minha esposa, que é aposentado. Veja bem, eu sou extremamente grato a ele por isso. E reconheço que nos ajudou com muitas coisas, principalmente nos primeiros meses, quando é absolutamente impossível dividir a atenção entre a casa e o recém-nascido. Mas já nesse período, algumas coisas começaram a me incomodar. Exemplo, estávamos em plena pandemia. Um recém-nascido com baixíssimas defesas, mesmo assim, apesar dos nossos apelos para ficar o máximo possível em casa, o pai saía todo dia para locais públicos, né? E um outro exemplo é que o pai sempre, eles moravam lá na cidade de São Paulo, num lugar com preços altos, né? Mas sempre que ele saía, ele ignorava o pedido para economizar nas coisas e comprava dos lugares mais caros possíveis, né? Comprava com o dinheiro deles? Com o dinheiro deles. Comprava com o dinheiro deles. E coisas que eles não gostavam e coisas que a própria esposa não podia comer. E coisas que eles tinham aos montes, e se ele tivesse perguntado, não tinha comprado. Então, esse é um caso que acontece muitas vezes, né? Você vê pequenos detalhes, assim, é possível de resolver, né? Assim, tão os pormenores, porque esse é um dos pormenores, né? De como, mas é aquele que eu falei, o pai e mãe quer dar carinho e amor, né? E tá adorando estar naquele momento, e tá super feliz de estar naquele momento com vocês, com um bebê recém-nascido. E quando a gente tem primeiro filho, então, aí tudo é um exagero. Nossa, né? Qualquer coisa, a criança vai morrer. Tem que ter um respeito de ambos os lados, né? E saber pedir para os pais, os sogros, a gente coloca certos limites, mas entenda que eles vão avançar esses limites, eles vão abusar um pouco. Tem que ter muita paciência por quem está ali com você. Colocam muito foco no papel dos sogros no relacionamento, né? E não tem que ser assim, só porque os sogros são assim, aí o casamento tá difícil. Espera aí, dá um tempo, né? Sejam mais flexíveis. Eu diria, flexibilidade, respeito e não ter receita de bolo. Eu acho que são essas minhas 3 últimas coisas ali. Tá, é isso aí. Kiko, sogro de casa. Meu Deus. E aproveitando, né, nós temos algumas dicas de filmes sobre família. Temos aqui, um filme recentemente, está no Netflix. Acho que 7 dias sem fim. This is where I leave you. This is where I leave you. 7 dias sem fim. Filme novo no Netflix. Com a Jane Fonda, o Adam Driver. Jason Bateman. Que é o da série Ozark, né? Filmaço, Eu achei um filme bacana. Se vocês vão ver lá no Rotten Tomatoes, a nota não está excelente, mas eu gostei porque fala realmente dessas relações em família. Então são os irmãos, os cunhados, a sogra, todo mundo junto ali, quebrando o pau e ao mesmo tempo se amando, né? Então, uma dica que eu dou. E de dica de série? Modern Family. Modern Family é uma série que eu não sei nem onde está passando, mas Modern Family é muito bacana porque mostra todos esses ângulos de família, os perrengues de família que as pessoas podem passar, então eu acho divertido. E aí, um pensamento final para deixar para vocês: família é igual o vento nessa gravação, passou várias vezes aqui, deu uma atrapalhada, mas a gente contorna e faz parte, né? E muitas vezes a gente quer o vento para surfar no vento também, né? É isso aí. Então, obrigado por acompanhar até o final. E nós estivemos passeando, foi no Corktown Common e no Distillery District. Até a próxima. Até a próxima.